Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nessa aula nós vamos estudar a produção textual do artigo de opinião, já que é uma aula de revisão. Então, o que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo que também é um texto jornalístico, tá? Onde o autor vai apresentar o seu ponto de vista sobre um determinado tema. Por isso ele recebe esse nome. A argumentação é a ferramenta principal desse gênero textual, porque o argumento é a fundamentação, ou seja, é a prova da ideia do escritor, tá bom? Do autor do texto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação, TV, rádio, jornais, revistas e vão abordar temas da atualidade. Então, quais são as características desse tipo de texto, né? Quais são as características do artigo de opinião? São textos escritos em primeira ou terceira pessoa. Vai haver aí o uso da argumentação e da persuasão. A persuasão é a linguagem persuasiva, que é uma linguagem de convencimento. Geralmente são textos assinados pelo autor. As produções são veiculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Subjetiva porque vai apresentar aqui a opinião do autor do texto. Abordam temas da atualidade, possuem geralmente títulos polêmicos e provocativos e contêm os verbos no presente e no imperativo, no tempo presente e no modo imperativo, que vai exprimir ou significar ordem, tá certo? Vamos relembrar aqui a estrutura desse texto, né? Então, geralmente, os artigos de opinião, eles vão seguir o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Então, vai apresentar aí introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? A introdução é a apresentação do tema que vai ser discorrido durante o artigo. No desenvolvimento, a gente vai encontrar aí a opinião e a argumentação, que são os principais recursos utilizados, e lá na conclusão, a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas que estão sendo discutidos sobre o tema que foi proposto. Como então fazer um artigo de opinião? Vamos ver um passo a passo aqui, bem simples, de como a gente pode produzir esse texto. Então, gente, vamos ver aqui um passo a passo, né, de como produzir esse tipo de texto. Primeiro lugar, escolha e defina o tema, né? Então, o tema é, na verdade, o pontapé inicial para a produção desse gênero, né? Então, para fazer um artigo de opinião, esse tema deve estar definido. Por quê? Porque ele é o assunto sobre o qual o autor vai dissertar. Tema e título, preste atenção, são duas coisas diferentes, tá certo? Então, o tema vai estar relacionado ao assunto, enquanto que o título, né, é o nome que será dado ao texto. Então, muito importante essa observação. Segundo lugar, pesquise e busque argumentos. Claro, a gente não vai falar sobre um tema que a gente não tem conhecimento sobre ele, né? Então, não basta saber qual o tema. A gente precisa possuir argumentos, então, como é um texto opinativo, é importante sustentar um ponto de vista baseado nesses argumentos. Para isso, então, a pesquisa profunda e atualizada, né, que tem que ser, isso é muito importante, buscar dados atuais sobre o assunto, seja em livros, seja em sites de internet, deve ser o próximo passo para escrever um artigo de opinião. Anote tudo que for interessante e vá gradualmente construindo e dando corpo ao seu texto. Mas não esqueça que você deve formar a sua opinião sobre o assunto e não deve copiar a opinião de outra pessoa. A opinião tem que ser sua. Outro passo importante é o recorte do tema. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes a gente traz um tema
que é muito abrangente. Então, o recorte desse tema vai, na verdade, direcionar a escrita desse texto, tá bom? Então, por exemplo, se a gente vai falar de racismo, por exemplo, racismo é um tema muito abrangente, né? A gente pode falar de racismo no mundo, racismo nos países da Europa, racismo nas Américas, né? Mas quando a gente faz, por exemplo, racismo no Brasil, né? Então a gente tem aqui um recorte desse tema, trazendo assim um direcionamento para que evite, por exemplo, fugir do tema ou trazer informações demais e que faça o autor se perder em tanta informação, tá certo? Depois de tudo isso, né, do tema, da pesquisa, dos argumentos, do recorte desse tema, então, gente, vamos selecionar o material. A seleção do material que será utilizado vai ficar mais clarificada, né, mais clara depois desse recorte. Não se esqueça de selecionar tudo para depois utilizar. E, assim, a bibliografia, no final, é muito interessante e muito importante. A gente tem que botar a bibliografia no artigo, por quê? Porque a bibliografia é, na verdade, a fonte da pesquisa, né? Onde eu pesquisei sobre o assunto. Então, é muito importante que esse tipo de texto tenha a bibliografia. Importante também ressaltar que a seleção deve conter dados atualizados sobre o tema. Então, muito cuidado com isso. Quinto lugar, então, vamos trabalhar a produção do texto, né? De acordo com a estrutura do artigo de opinião, ele deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão, como a gente já falou anteriormente. Então, o texto tem que ser em linguagem formal, observar também coesão e coerência, que são elementos textuais muito importantes e fundamentais na construção desse texto, para que ele seja um texto inteligível, né? Um texto que possa ser, na verdade, compreendido. A coesão, então, está relacionada à utilização correta das palavras na ligação entre as frases, as orações e os períodos, que são chamados conectivos de coesão, que são palavras gramaticais, inclusive pronomes, né? Que serão utilizados nessa ligação entre as partes do texto. E a coerência, então, ela vai fazer referência à lógica das ideias expostas no texto, trazendo, assim, sentido, né? A compreensão do sentido do texto. Uma super dica, né? Uma dica muito importante que pode ajudar na escrita de um artigo de opinião é você estar familiarizado com a sua estrutura, ou seja, leia, na verdade, diversos artigos, né? Leia outros artigos que falem sobre o tema que você escolheu, em jornais e revistas, por exemplo. Contudo, gente, não basta ler, é muito importante fazer uma leitura racional e atenta. Analise, por exemplo, os títulos, as introduções, os desenvolvimentos, né? Quais são os argumentos e opiniões do autor do texto e as suas finalizações. Se necessário, faça notas, ou seja, anote sobre algumas coisas que, na verdade, irão te ajudar na produção do seu texto. Tá bom, gente? Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima.